os detalhes que te impediram de passar no concurso e pode ser que a sua vez seja a próxima. Professor, a questão da idade no concurso público não é tão crítica esta possibilidade de impedir uma pessoa por questão de idade. Dá para comentar sobre essa questão? Esse é mais um diferencial positivo das carreiras públicas, né? Enquanto no mercado tradicional nós temos um problema, um certo preconceito com a idade do candidato àquela determinada carreira, isso não acontece nos concursos públicos. Nos concursos públicos, é verdade, nós temos um limite mínimo de idade e às vezes temos um limite máximo de idade, mas é uma tolerância incomparavelmente maior do que o mercado tradicional tem a oferecer, uma vez que para o mercado tradicional é sempre o que o empregador quer, o perfil de pessoa que o empregador quer, aquela pessoa que não esteja com a idade tão avançada que já tem uma certa experiência. O concurso ele tem um diferencial. Ele requer que você tenha o conhecimento exigido pelo edital e faz um limite de idade cuja tolerância é muito maior do que a do mercado. E professor, você falou de edital. Edital é uma lei entre o concurseiro e a instituição que promove o concurso. Portanto, ele é de extrema importância. Concorda? Sim, sem dúvida. Se você tem um plano de passar no concurso, se você tem vontade de tentar a carreira pública, nunca despreze o edital. Jamais. Saiba que o edital é a chave da porta do concurso público. Você não pode participar de um jogo sem conhecer as regras do jogo. E é essa a importância do edital. Eu me lembro de uma determinada vez em que eu presenciei num concurso público em uma sala com aproximadamente 50 pessoas que iam tentar a mesma carreira e naquele momento eu me lembro que a seleção começa do conhecimento do edital. Por quê? Um exemplo simples que eu vou dar para vocês aqui, mas que vejam bem, é um exemplo que determina o futuro das pessoas. No edital estava escrito o seguinte: é importante que o candidato leve caneta esferográfica preta e lápis. Mas a prova era fechada. Ou seja, a maioria das pessoas, ao tentar essa prova, jamais imaginaria que seria necessário levar um lápis. E é um detalhe simples, mas estava no edital. Por que levar esse lápis? Porque na hora de marcar o gabarito oficial, era importante que primeiro usasse o lápis para depois o candidato usar a caneta. E naquele momento, por ausência de um lápis, lógico, ninguém quis emprestar para o concorrente o lápis, o que aconteceu? Naquele momento eu vi 8 pessoas das 50 que estavam lá sentadas se levantarem e saírem da sala, porque não tinha como continuar a prova pela simples ausência de um lápis, porque provavelmente não leram as regras do edital. Professor, e a seleção do conteúdo? O que deve estudar mais, estudar menos? A questão do conhecimento prévio da pessoa? Qual é a sua informação sobre esse tema? Isso. Além de conhecer o edital, é muito importante que você saiba quais são as exigências que aquela carreira que você pretende tentar exigem, né? Você precisa saber quais são os pré-requisitos para ocupar aquele cargo. E muito mais importante também é você conhecer qual é o perfil da prova. Não se engane, cada prova tem um perfil. Poderíamos dizer assim, cada prova tem um jeitão, né? E é importante que você conheça qual é o perfil da sua prova, qual é o estilo das questões, o que o examinador quer saber. Em alguns concursos, inclusive, você consegue informação de quem são os examinadores, né? Dependendo do nível do concurso que você estiver, você vai passar por uma prova oral, por exemplo. E é importante você conhecer quem são aquelas pessoas e o que elas querem em termos de conhecimento de você. Alguns têm, inclusive, obras publicadas. E é importante que você conheça as obras dessas pessoas que estarão te examinando. Até para criar uma afinidade entre as possíveis perguntas, entre as perguntas pelas quais você terá que passar e as respostas que você poderá oferecer ao examinador, porque nem sempre a resposta correta basta. Às vezes a resposta precisa ser correta e da forma que o examinador gostaria de escutar.
Porque lembre-se, você, quando tenta um concurso, está submetido a uma avaliação. Portanto, você está sempre sujeito ao que o examinador irá pensar a respeito da sua resposta. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor Daniel Arthur Quaresma da Costa, que é coordenador do curso Pretório em Montes Claros e outras cidades do norte de Minas, e professor de diversas disciplinas, entre elas direito empresarial e essas matérias que caem em concurso. Tem experiência, por isso que ele prestou essas boas informações. Orientando o Direito pede a sua participação amanhã, em Querendo Deus, neste mesmo horário, e agradece mais uma vez ao professor Daniel. Eu que agradeço, professor, e me ponho à disposição para outros momentos. Obrigado.